Oi, pessoal, tudo bom? Então, eu sou o professor Caio Polito, vamos aí para a aula número 67. Objetos de conhecimento, né? Então, vamos falar hoje aqui de conservação da quantidade de movimento, ou momento linear, né? Então, vamos lembrar, né, que quantidade de movimento e momento linear são as mesmas grandezas, né? São grandezas vetoriais, ok? Um é sinônimo do outro. Estamos aí na sequência didática número 10 ainda, na qual a gente aborda impulso, quantidade de movimento, né, e a conservação, que é o foco da aula hoje aqui. Então, vamos lembrar, né, que no sistema isolado, quando não existe força externa, a resultante externa é nula, a gente tem conservação de uma grandeza vetorial que é chamada quantidade de movimento. Hoje, a conservação vai ser abordada do ponto de vista de exercício. Então, a gente vai fazer alguns exercícios abordando esse tópico, né? Então, vamos lá. Uma breve revisãozinha, né? Então, lembrar que o teorema do impulso, né? O teorema do impulso, aqui é uma revisão. O teorema do impulso, né? Ele me diz que o impulso, que é definido como uma força resultante vetorial vezes o intervalo de tempo, que é uma grandeza escalar, ou seja, o impulso F vezes ΔT, é mv2, que é a massa vezes a velocidade final, menos a massa vezes a velocidade inicial. E lembrar também que as velocidades aqui são vetores. M vezes V é definido como quantidade de movimento cujo símbolo é o Q. Né? Então, o que é o mv2? A massa vezes a velocidade 2. É exatamente o Q2, é a quantidade de movimento, no caso, final. E mv1 é a quantidade de movimento inicial. Então, m vezes v1, que é esse mv1, é o Q1, definido como Q1. M vezes v2 é definido como Q2. Né? E o teorema do impulso me diz que força vezes a variação de tempo é a diferença entre essa grandeza final menos essa grandeza inicial. E essa grandeza, quantidade de movimento. Portanto, o impulso, que é um vetor, é a variação da quantidade de movimento. Lembrar, o caráter vetorial da quantidade de movimento vem da velocidade. Massa é um escalar. Então, quando você multiplica um escalar por um vetor, você não muda nem direção nem sentido, só o módulo dele. A não ser que o escalar seja negativo, aí obviamente você pode mudar o sentido, mas a massa é positiva, né? Então, o Q1 e o V1 eles têm mesmas direções e mesmo sentido, né? A mesma coisa a gente pode falar do impulso. O impulso é uma força vezes a variação do tempo. O tempo corre sempre. ΔT aqui vai ser sempre positivo, né? Então, o impulso e a força sempre têm a mesma direção e mesmo sentido. Ok? Isso aqui já vimos em aulas passadas. Uhum. Em relação à conservação da quantidade de movimento, né, basta lembrar que se a gente tem um sistema isolado, e a gente sabe que o impulso, né, resultante é a força resultante vezes tempo, e o sistema é isolado, isolado significa que não tem força externa resultante. Então, a força externa aqui é zero. Zero vezes a variação do tempo vai dar o zero vetorial. A gente coloca como símbolo, a gente sabe que é zero, né? Mas zero vetorial aqui é só para dizer que essa grandeza aqui é vetorial. Então, a variação da quantidade de movimento passa a ser zero, porque o impulso é zero e o impulso é a variação da quantidade de movimento. Ok? Lembrar, se a gente estiver tratando do sistema de corpos, né, vários corpos, a quantidade de movimento vai ser a quantidade de movimento de cada um dos corpos, né? Suas massas vezes as suas velocidades respectivas, né? Então, é isso aí. A quantidade de movimento é a soma dos vetores, a gente pode representar simbolicamente, né, com esse símbolo aqui de somatória. Na verdade, isso aqui só significa o que tem aqui, Q1 mais Q2 até um Qn. Então, se eu tiver N corpos, né, N corpos massivos com suas velocidades, eu vou pegar o produto da massa e velocidade de cada um e somar. É exatamente o que esse símbolo está dizendo, a somatória do I variando do primeiro, né, até o enésimo corpo. Então, eu estou somando vetorialmente, lembrar que é uma soma vetorial,
as quantidades de movimento. A variação da quantidade de movimento com um sistema de corpos isolado tem que ser zero. Isso vai implicar, obviamente, que a somatória da quantidade de movimento total que eu tenho, né, no meu sistema antes, ela vai ter que ser igual à quantidade que eu tenho depois. Esse I aqui não é de inicial, é o índice de somatória, tá? Então, aqui a quantidade antes é igual à quantidade depois vetorial. Desde que o meu sistema seja isolado de força externa. E, obviamente, se o meu sistema for conservativo, além da conservação da quantidade de movimento, vamos ter conservação da energia mecânica total, que sempre aparece como sendo ou cinético ou potencial, as duas, né? Energia mecânica. Então, vamos começar aí os exercícios. Então, primeiro exercício. Todos os exercícios que vão ser feitos aqui, são 3, são exercícios do livro, né, do nosso livro-texto. Então, na página 368, P396, UFSCar. Exercício 1. No esquema abaixo, a massa do primeiro corpo é 1 kg e do segundo corpo, que é o MB, 2 kg. Não há atrito entre os corpos e o plano de apoio, ou seja, aqui não temos atrito, não temos forças dissipativas aí. A mola tem massa desprezível. Estando a mola comprimida entre os blocos, o sistema é abandonado em repouso. A mola distende-se e cai por não estar presa a nenhum deles. O corpo B adquire uma velocidade de meio metro por segundo, 0,5 segundos. Metros por segundo, desculpa. Determine a energia potencial da mola no instante em que o sistema é abandonado livremente. Então a ideia aqui é bastante simples, né? Está comprimido. Se está comprimido, existe uma certa energia armazenada na mola. Que energia é? A gente sabe. É energia potencial elástica, né? Aqui não tem o sistema gravitacional, aqui não nos interessa, porque os corpos estão em equilíbrio na vertical, então a normal em cada um deles anula com o peso. Não temos força dissipativa, não tem atrito, não tem resistência do ar, então sendo conservativo. Né? E a energia inicial aqui é uma energia elástica porque a mola está comprimida, né? E tanto A quanto B estão parados, portanto não tem velocidade. Então o sistema ele tem inicialmente uma energia potencial elástica, o sistema não tem quantidade de movimento porque estão parados, ok? Então vamos lá. Solução do exercício. Basicamente o que vai acontecer é isso, né? Então a gente tem uma primeira situação, a mola está comprimida, o VA, que tem exatamente, que é a velocidade do ar, é zero, não é? VB inicial também é zero, V0B aqui, né? Também é zero, mas o corpo B tem 2 kg e o corpo A tem 1 kg e está comprimido. Então, quando você solta o sistema, né, a tendência da mola, obviamente, se ela está comprimida, ela está exercendo uma força elástica, F igual a Kx, né? E simplesmente vai afastar os blocos, né? Então a tendência é empurrar os blocos. Depois o que vai acontecer? Como a mola não está presa, ela cai e cada um dos blocos, né, vão ser jogados com certas velocidades. Sabemos a velocidade do bloco B, que é 0,5 metro por segundo. Não sabemos a velocidade de A. E queremos saber qual é a energia potencial elástica da mola. Lembrar que a pergunta não é velocidade de ar. Apesar da pergunta não ser velocidade de ar, a gente vai precisar calcular essa velocidade para poder calcular a energia potencial. Vamos ver como. Então, no início, o que a gente tem? Né? A gente pode pensar em termos de quantidade de movimento, que é uma grandeza vetorial. A quantidade inicial vai ser a quantidade de movimento do bloco A com o B. Né? Mas eles estão parados, e a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Se eles estão parados e não tem velocidade, não tem quantidade de movimento. Então, o Q inicial é zero vetorial. A e B estão parados. Então, antes, parado. Não temos forças externas aí. As forças externas, gravidade, né, estão sendo canceladas aí pela normal, então não temos força externa. Ok? No início também a gente tem o seguinte, a energia inicial, vou chamar de EI aqui é o QI de início, de inicial também, é a própria energia potencial. Porque como não temos velocidade, a energia mecânica total só pode ser potencial elástica. Então esse potencial aqui é elástico. Não tem cinética aqui no início, porque ambos os corpos estão com velocidade nula. E vamos lembrar que a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2, v em módulo. Não é uma grandeza vetorial, né, a energia.
e esse V aí é zero para ambos os blocos. Então, não temos energia cinética. Então, toda a energia inicial, que seria energia mecânica total, é energia potencial que está armazenada onde? Na mola, porque ela está comprimida. É óbvio que vai acontecer aqui. A mola vai se distender, vamos ver a transformação da energia potencial da mola em cinética, princípio da conservação de energia. E outra coisa, como não tem força externa, a quantidade de movimento antes total é zero, depois vai ter que ser conservado. Então, no final, o que a gente tem? Agora, no final, a gente tem quantidade de movimento final do bloco A e do bloco B. O B sai com uma velocidade de 0,5 com a sua massa de 2, e o bloco A sai com uma velocidade VA que eu não sei, mas a massa a gente sabe que é 1. Então, vai ser o... Agora, lembrar que essa aqui é uma soma vetorial. A gente tem um vetor para um lado e um vetor para o outro lado. Se a gente adotar o sentido, né, para a direita como positivo, a velocidade contrária aqui vai ser negativa. Lembrar que dois vetores têm sentidos contrários, né? A soma vetorial cai numa diferença. Então, vai ser o MB vezes o VB menos o MA vezes A. Eu coloquei V vezes M vezes V, dá na mesma, né? Então, essa aqui é a quantidade de movimento, né, do bloco B, e essa aqui é a quantidade de movimento do bloco A finais. VB a gente conhece, MB a gente conhece, VA a gente não conhece e MA a gente conhece. Bom, e outra coisa que a gente sabe é a energia final, né? Por quê? Porque a energia cinética do bloco B e energia cinética do bloco A. A mola já caiu, ela já está distendida, ela não está exercendo aí, né, nenhuma energia potencial. Então, é só a cinética de A com a cinética de B. E aí a gente não precisa levar em conta o sinal negativo aqui, porque o VA é ao quadrado, o VB é ao quadrado também. Tá? Lembrar que energia é uma somatória de escalares, aqui não cai numa subtração vetorial. Então, vai ser o MVA ao quadrado sobre 2 mais MVB sobre 2. Então, a gente tem todas as condições antes e todas as condições depois, não é? Então, vamos lá. Então, a gente tem essa situação. A conservação da quantidade de movimento me diz que a quantidade de movimento inicial tem que ser igual à final. Por quê? Porque não tem impulso, não tem força resultante. Então, ela tem que ser zero. Mas quem é a quantidade inicial? A gente já sabe. A quantidade de movimento inicial é zero. E a quantidade de movimento final vai ser o MVA vezes o MVB. Então, a velocidade do B, desculpa, vai ser MBVB, né, menos MAVA, né, que é a diferença, né, que a gente viu no slide passado. Então, quem é a velocidade de B? 0,5, ele segue 0,5. Quem é a massa de B? 2, menos a quantidade de movimento inicial. Quem é a massa de A? 1. Quem é a velocidade de A? Não sabemos, tá? Então, aqui é a quantidade final de movimento do bloco B, e essa aqui é a quantidade final, né, do bloco A. Lembrar que a inicial de ambos somados dá zero, porque ninguém tem velocidade no início, só tem velocidade final. Então, lembrar que 0,5 aqui é a velocidade final do bloco B. E VA a gente vai calcular agora, porque essa expressão é igual a zero. Então, 2 vezes 0,5 dá 1, joga para o outro lado, VA vai dar 1 metro por segundo. Então, olha só, conservação da quantidade de movimento nos dá a velocidade de VA. E ela é insuficiente para resolver o exercício todo, porque eu preciso saber da energia potencial. Poderia até perguntar aí, por exemplo, se a gente soubesse o quanto comprimiu a mola, né? Qual seria o K da mola, ou o contrário. E agora a gente vai pensar em termos de conservação da energia mecânica. Né? Então, lembrar, conservação da quantidade de movimento porque o impulso é zero. Conservação da quantidade de energia porque não tem força dissipativa. Aí a gente vai fazer energia inicial é igual a final. Mas que é a energia inicial? É a potencial, que a gente já sabe, que é o que a gente quer. E a energia final é a final das duas. Como a mola não tem mais energia potencial, temos as finais só como a soma das cinéticas. E aí, só colocar mv ao quadrado sobre 2 para cada um dos blocos. Então, massa 1, calculamos a velocidade do primeiro bloco, que é VA, igual a 1, né? 1, já vamos jogar aqui, 1 ao quadrado sobre 2. Mais a energia cinética do segundo bloco, cuja massa é 2, e a velocidade é 0,5. Fazendo essa continha, dá 0,75 Joule. Então, aí a gente resolveu o problema. Calculamos a energia potencial. Tá? Essa aqui é a energia potencial da mola, quando ela está comprimida,
né, na configuração inicial, né, daqui da situação problema, ok? Para fazer esse cálculo, a gente precisou calcular a velocidade. E para calcular a velocidade final, a gente precisou igualar a quantidade de movimento inicial com a final. E então a gente usa aí dois princípios de conservação para resolver o problema, ok? Então, vamos para o segundo, também do livro, página 368 ainda. Então, a gente vê uma pessoa caminhando aí, né, por exemplo, num tablado, né, e vamos considerar esse tablado fixo inicialmente, né, mas o problema faz com que ele não seja fixo. Vamos ver. Na figura representada abaixo, um homem de massa m, então a gente sabe a massa do homem, está de pé sobre uma tábua de comprimento L. Então, o comprimento da tábua é L, que está em repouso numa superfície sem atrito. Então, não tem atrito entre a tábua e o solo. O solo está aqui de azul. O homem caminha de um extremo ao outro da tábua. Que distância ele percorreu, né, o homem percorreu, em relação ao solo, se a massa da tábua é 1/4 da massa do homem, m sobre 4. Então, na verdade, o que a gente tem aqui? Um homem que está andando. Se, por acaso, a tábua fosse fixa no solo, o homem iria andar o quê em relação ao solo? Até aqui. Então, ia andar todo o comprimento da tábua. Mas o que a gente sabe é que não tem atrito entre a tábua e o solo. E a gente sabe que o homem, quando anda, ele exerce um atrito na tábua. Então, vai ter uma força, né? Ação e reação. A tábua faz o homem andar para frente, o homem faz a tábua andar para trás. Então, a tábua vai para trás. E aí, além do para trás, o homem andando sobre a tábua, ele não vai ter realmente, né, o seu comprimento andado em relação ao solo igual ao comprimento todo da tábua. Então, vamos ver o que acontece de verdade. Então, digamos que não tem atrito, não vamos considerar atrito. Então, o homem está andando e a tábua simplesmente está sendo jogada para trás. Quando o homem percorre todo o comprimento da tábua, ele vai correr todo o comprimento da tábua, note que em relação ao solo ele saiu desse ponto e andou até esse ponto aqui, não é o comprimento total da tábua. Então, uma vez que existe movimento relativo entre o homem, a tábua e o solo, né, os comprimentos andados aí, né, são distintos. Então, vamos ver aí como é que fica isso. Então, vamos para a solução. Então, o homem, né, ele anda e a gente sabe que a tábua vai para trás. O homem tem massa m, a tábua tem m sobre 4. Ok? Então, o que vai acontecer? Essa situação antes, essa aqui é a situação depois. Então, o que a gente sabe é que o comprimento da tábua vale L. Ok? Só que o homem ele andou a partir dessa extremidade inicial da tábua até um certo ponto aqui em relação ao solo. E a tábua foi para trás, né? Então, o homem andou um certo comprimento que a gente pode chamar de DH, distância percorrida pelo homem, né? Mas a tábua andou para trás, né? E o quanto que a tábua andou para trás? Exatamente esse pedacinho aqui. Ela foi jogada para trás. Agora, esse pedacinho aqui, que a gente chama distância percorrida pela tábua, ele pode ser dado em função da distância percorrida pelo homem. Por quê? Porque é justamente o comprimento da tábua menos essa distância que o homem andou, ou seja, menos isso aqui tudo. Né? Então, esse pedacinho que falta aqui é a distância da tábua. Então, o que a gente sabe aqui é que a distância percorrida pela tábua é L menos DH. Ou seja, a tábua foi para trás, o homem foi para frente. Né? As forças de atrito elas são canceladas. A força resultante aí, externa não existe, porque poderia ser a gravidade, mas também a gravidade, tanto na tábua quanto no homem, está sendo cancelada pela normal. E aí a gente vai ter um impulso resultante nulo. O que significa isso? Significa que a gente tem quantidade de movimento conservada. Esse é um problema que dá para resolver só com a conservação da quantidade de movimento. Quando que a gente usa a conservação da energia? Né? Quando simplesmente não for, né, a gente tiver o número de equações insuficiente para te resolver. Né? E a gente aí apela para as duas conservações. E quando puder também, né? Porque nem sempre a energia é conservada. Então, vamos lá. O que significa a quantidade, ou qual é a quantidade de movimento total antes? Bom, antes o homem estava parado e a tábua também. Então, a quantidade de movimento inicial total é zero. É a massa vezes a velocidade do homem e a massa vezes a velocidade da tábua. Mas não acontecia nada, estava todo mundo parado.
E depois? Bom, depois a gente tem a quantidade de movimento final. O homem, né? Na verdade, aqui tem até um sinal negativo que a gente poderia... Aqui eu estou somando, se for pensar vetorialmente, está correto, mas se for pensar em termos de módulo, aqui é menos, tá? Então, a quantidade final de movimento é V do homem vezes a massa do homem, mais a da tábua vezes a velocidade da tábua vezes a massa da tábua. Por quê? Porque o homem está se movimentando para frente e a tábua está se movimentando também, né? Só que para trás. Mas eu somo vetorialmente os dois. Né? Mas em termos de módulo, aqui a gente tem que colocar um sinal negativo, porque um vai para a direita e o outro vai para a esquerda. Então aqui teria um sinal negativo, ok? Então aí, até agora, o que a gente tem? Toda a quantidade de movimento antes, que é zero, e toda a quantidade de movimento depois, que é dado por essa expressão, que a gente vai ter que, obviamente, igualar a zero. Então, a gente vai... Aqui eu já fiz a correção do sinal, menos, né? Porque aqui já é em módulo. Então, o que a gente tem? Quantidade de movimento antes, zero. Quantidade de movimento final, depois. Velocidade do homem vezes a massa do homem, menos a velocidade da tábua vezes a massa da tábua. Lembrar que a gente não tem as massas, mas a gente tem a massa da tábua em relação à do homem. E outra coisa, a gente tem as distâncias. As distâncias vão ter que entrar nessa equação aqui de alguma forma. Indireta, né? Porque a gente não tem distância envolvida aqui na quantidade de movimento, e sim velocidade. Então, vamos lá. Quantidade final é igual ao inicial porque o impulso é zero. Portanto, mh vezes vh menos mvt vezes mt tem que dar zero. Ou seja, a quantidade de movimento do homem menos a quantidade de movimento que é para trás, né? Da tábua tem que ser zero. Então, vamos lá. Substituir. No lugar da velocidade do homem, a gente coloca a velocidade do homem. A massa do homem é m maiúsculo, não é? Velocidade da tábua está aqui. M sobre 4 é a massa da tábua. Lembrar que no enunciado diz que a massa da tábua é 1/4 da massa do homem, né? E isso tudo tem que ser zero. E agora a gente vai simplesmente introduzir a distância, né? Lembrando que velocidade, independente de ser do homem ou da tábua, por definição, é espaço sobre tempo. Então, qual é a velocidade do homem? É o quanto ele andou, que é o que a gente está perguntando em relação ao solo, dividido pelo tempo. Então, vai ser a distância andada pelo homem dividido por ΔT. E a velocidade da tábua? É o quanto a tábua andou dividido pelo tempo também. Então, só substituímos. Então, daqui para cá, a gente substitui a massa do homem e a massa da tábua. E daqui para cá, a gente colocou a definição de velocidade, né? Que é espaço sobre tempo. Espaço sobre tempo. Do homem pelo tempo, espaço da tábua pelo tempo. Agora, é óbvio que quando a tábua vai para trás, ou o homem vai para frente e joga a tábua para trás, tudo ocorre simultaneamente. E isso é muito interessante porque faz com que o ΔT do homem e da tábua, que estão aqui no cálculo da velocidade, sejam o mesmo. E esse m aqui também é o mesmo. Isso é interessante para a gente. Mas antes da gente ver por que isso é interessante, vamos pensar em termos de deslocamento agora. A gente quer saber o deslocamento do homem, mas a gente não sabe o deslocamento da tábua. Mas a gente sabe que o deslocamento da tábua é L menos o deslocamento do homem, como a gente viu no slide passado. O quanto mede a tábua menos o quanto o homem se deslocou. Então, no lugar desse dt aqui, a gente pode colocar L menos dh. Uma substituição simples. E agora a gente pode pensar em cortar aquilo que realmente pode ser cancelado, né? Eu tenho massa em todos os termos, então eu posso cortar as massas, e ΔT é o mesmo também em todos os termos. Então, massa com massa, ΔT com ΔT são cortados, tá? Então, a gente simplesmente elimina esse termo. É como se eu estivesse dividindo todo mundo por m e multiplicando todo mundo por ΔT, dando a mesma. E agora sobrou dh aqui, L menos dh dividido por 4. Então, dh, o menos está aqui, menos L menos dh sobre 4. A gente pode multiplicar toda essa equação por 4, facilita o nosso cálculo, né? Aqui vamos ganhar um 4, vou cortar esse 4 aqui. Vai ficar 4dh menos L menos dh igual a zero. E agora a gente obtém a resposta. É óbvio que a resposta aqui não é numérica. A resposta aqui é em função do próprio L, né? Então, agora é só isolar o H.
Eu tenho 4DH aqui, menos com menos aqui, distributivo, né? Mais DH. 4DH mais 1DH, 5DH. Menos L, jogando L para o outro lado. Agora, a gente vai ter 5DH igual a L. Portanto, DH é L sobre 5. O meu DH é pegar o L e dividir por 5. E aí a gente finaliza esse probleminha aí. E agora vamos fazer um probleminha aqui que realça o caráter vetorial da quantidade de movimento. Mais ainda, né? Então vamos lá, exercício 3, esse é o P399, página também 368. Um corpo A move-se sobre uma mesa horizontal e perfeitamente lisa com velocidade de 6 metros por segundo. Após chocar-se com o corpo B, que está em repouso, o A passa a se mover na direção do eixo X. Então o A vem, bate aqui e o A vai sair na direção do eixo X. E B na direção do eixo Y. E o B vai para cima aqui, ó. Sabendo que o θ é 60 graus, essa abertura aqui é 60 graus, determine a velocidade do corpo A depois do choque. Então o A vem, bate nessa bola e sai na horizontal. Para a esquerda aqui, né? E o B sobe. Essa velocidade V0 aqui é a velocidade inicial do A, que é 6. Né? Que tem uma angulação de 60 graus aqui com a vertical. Nessa situação aqui. É dado o seno de 60 e o cosseno de 60. Um é meio, o outro é raiz de 3 sobre 2. Legal. Então aqui, vamos ver como é que a gente faz. Então, antes a situação é essa, vem a bolinha, bate na bolinha B, né? A bolinha A tem velocidade inicial de 6 metros por segundo, o B está parado, não tem velocidade. Portanto, o B não tem quantidade de movimento, a única quantidade de movimento que a gente tem é da bola A. A gente não sabe a massa dele. Então, a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade, 6m. Né? Massa M, se a gente chamar a massa de A e de B, são massas iguais, 6m. São duas bolas idênticas. Né? E depois, o que acontece? Depois a gente sabe que o B ele vai sair com uma velocidade horizontal que a gente não conhece, que a gente vai chamar de VB. A quantidade de movimento dele vai ser o VB vezes a massa, então vai ser VBM. Né? E a A sai na horizontal. Para a direita, para a esquerda aqui. E qual é a quantidade de movimento aqui? M vezes VA. Né? Então, esse é o antes e esse aqui é o depois. Então, situação de antes e situação de depois. Como não tem forças externas aí, a gente pode simplesmente dizer que a quantidade de movimento de antes é igual ao de depois. Então, quem é a quantidade de movimento antes? Então, vamos ver aqui a quantidade de movimento antes. É engraçado. O B está parado, o A está se movimentando. É mais difícil calcular essa quantidade de movimento do que quando os dois estão em movimento, né? Porque os dois em movimento, um está na vertical e outro na horizontal, já estão decompostos, né? Aqui a gente está oblíquo, né? Essa velocidade aqui faz 60 graus com a vertical. Então vamos lá. Essa é a direção da velocidade do A. O A chega com 6 metros por segundo. Se eu pegar esse 6 e multiplicar por m, que está 6 vezes m, que eu tenho a quantidade de movimento do A, que é a quantidade de movimento inicial, porque o B está parado. Ele não tem quantidade de movimento nenhum, então nem leva-se em conta. Então, quem é a quantidade de movimento de antes? 6 vezes m. Eu vou colocar em parênteses aqui a unidade que é Newton vezes segundos. A gente já viu isso numa aula, né? É a mesma unidade de impulso. Então, o módulo da quantidade de movimento inicial é 6m. Massa do bloco A vezes a velocidade, que é 6. Então, esse vetor aqui é a quantidade de movimento inicial. E ele pode ser decomposto em componentes verticais e horizontais. E aí a gente pode fazer essa decomposição sabendo que aqui é 60 graus, né? Porque esse aqui é 60. Se a gente passar uma vertical aqui, a gente tem 60 graus aqui também, né? São ângulos alternos internos. Aqui é 60 graus. E aí a gente decompõe. A decomposição é fácil de fazer, porque eu já tenho esse vetor aqui, esse ângulo aqui é 60, esse vetor que está do lado dele, está adjacente. Se a gente pensar em termos de seno e cosseno, né? O seno de 60 é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é o próprio QI. Portanto, esse vetor aqui, que é a componente vertical desse vetor, que é a quantidade de movimento inicial, ele vale 3 vezes m, né? 3m. Por quê? Porque esse vetor aqui é 6m. O cosseno é meio. Quando eu pego o cosseno meio e multiplico exatamente por 6, m
vai dar 3m. Então, vai 3m Newton vezes segundo. Ou seja, estou decompondo a quantidade de movimento inicial na sua componente vertical e, obviamente, agora a gente vai fazer na componente horizontal. Se esse aqui eu multiplico pelo cosseno, esse aqui eu vou ter que multiplicar pelo seno. E o seno é raiz de 3 sobre 2. E raiz de 3 sobre 2 vezes 6 vai dar 3 raiz de 3m. Tá? Então, na verdade, o que a gente está fazendo aqui? Utilizar o que a gente já sabe. A componente x é o vetor total vezes o seno de 60. E a componente y é o vetor total, que é a hipotenusa, vezes o cosseno de 60. Decomposição que a gente tem feito aí ao longo de várias aulas para várias situações distintas, né? Então, basicamente, isso aqui a gente já sabe fazer. Então, pega um vetor, calcula a componente y e calcula a componente x. Que vetor é esse? É a quantidade de movimento. Não estou decompondo a velocidade. A gente poderia fazer a decomposição só da velocidade? Poderia. Na boa, depois eu multiplicaria por m. O m é o mesmo. Então, dá na mesma de decompor a velocidade primeiro e depois de multiplicar por m, ou decompor já direto a quantidade de movimento. Então, isso é a quantidade de movimento inicial, de antes. A gente já tem. Tem uma componente y, que vale 3m, e uma componente x, que vale 3 raiz de 3m, nas unidades do Sistema Internacional. E depois? Depois é mais fácil, né? Por quê? Porque eu tenho uma velocidade VB aqui que eu não conheço, eu tenho uma velocidade VA que eu quero, inclusive, as massas são as mesmas, mas eu sei que esse aqui está na vertical e esse aqui está na horizontal e é um sistema, eu tenho que somar. Então, a quantidade de movimento depois é a soma dos dois. Então, eu vou pegar a quantidade de movimento que eu tenho do bloco da bolinha B e a quantidade de movimento da bolinha A. É só pegar as velocidades e multiplicar pelas massas. Então, eu tenho o Q final na direção y, que é apenas a contribuição dada por B, é só em y, B não tem x, mvb. E em x, mva. Então, eu tenho a quantidade de movimento dos dois. Eu já coloquei em módulo aqui, porque a direção e o sentido já está representada aqui no vetor. Então, uma bola sai na vertical com a massa dela, com a sua velocidade. A outra sai na horizontal com a sua massa, vezes a velocidade. E aí a gente sabe que em y, a quantidade de movimento inicial é igual à final, porque não tem impulso. Então, o que a gente está fazendo aqui? Resolvendo todo um problema de quantidade de movimento, separando y de x, por quê? Porque a gente sabe lá de princípio lá do Galileu, que a gente viu em aulas passadas, a independência dos movimentos, que são simultâneos, né? O A e o B são totalmente independentes, o Y e o X são totalmente independentes, né? Representado por B e por A. Então, qual é a quantidade total em Y que a gente tem inicial? A gente sabe. É aquela componente que a gente calculou no slide passado, que é a componente Y inicial, que foi 3m. E quem é a quantidade em Y final? É o que a gente tem aqui. É a massa do bloco B vezes a velocidade. Então, 3m é m vezes VB. Eu posso cortar um m com m, o meu VB é 3. Ou seja, ele nem me pediu o VB, mas a gente já calcula o VB. A gente já sabe que essa bolinha sai com velocidade de 3. E, da mesma forma, a gente calcula a velocidade na horizontal do VA, que é o que ele pede no exercício. Em x, ou seja, na horizontal, qual é a quantidade de movimento que a gente tinha antes? Era aquela componente x que a gente calculou, era o QIx, que era o 3 raiz de 3m. E final? Final é MA vezes VA. Desculpa, aqui está errado, né? Aqui é VB e aqui é VA, tá? Então, por favor, vocês corrijam aqui. Então, a velocidade final aqui do bloco A, aqui vai ser mVA, né? Implica que o VA é 3 raiz de 3 metros por segundo, ok? Então, aí a gente resolve para VB e resolve para VA. Apesar de precisar fazer alteração aqui, eu vou fazer a alteração na nota de aula, ok? Então, é isso, a gente resolve o probleminha, né? E lembrar que a gente decompôs agora as quantidades de movimento, né? E utilizou o princípio da independência dos movimentos. Então, é isso. Ficamos por aqui. Até logo para vocês.